Olá, mais um Pode Falar em Direito comigo, Feliciano. É um prazer, uma alegria contar com a presença de vocês, todos que nos acompanham, pessoal. Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso canal, aos nossos vídeos. Nos acompanhem no YouTube, no Quai, no Spotify, enfim, todas as redes, né? Apple, Apple Podcasts. Podcasts, Estamos lá. enfim. É um prazer muito grande poder contar com a presença de vocês e a participação de vocês nos nossos debates, que sempre vão tratar de assuntos de interesse de todos, que envolvem a vida das pessoas, sob uma perspectiva jurídica, não é? E aqui a gente procura sempre dar a nossa observação sobre alguns assuntos, né, que vão influenciar na vida de vocês, não é? Assim como o assunto de hoje, porque eu creio que você veio de uma família. E o tema de hoje tem a ver com esse elemento da nossa sociedade milenar. Olá, querido irmão. Olá, meu irmãozinho. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez, dando de conta aqui dessa interação com você. E para apresentar o nosso tema dessa semana, é assim, eu queria saber do Maninho, certo? Que a gente pudesse dar de leve, uma explicada assim, como é que a justiça brasileira, o direito brasileiro evoluiu esse conceito de família, essa percepção sobre o que é uma família. Muito bem. Em termos jurídicos, a família é algo muito delicado e muito sensível. Ô? Porque, assim, veja só que coisa, né? Algo tão íntimo, algo tão pessoal, de alguma forma regulado pelo Estado. Uhum. E isso tem uma razão de ser. É interessante, é essa razão de ser que a gente quer entender. Por Pois que não. é que o Estado tem que regular, tem que reconhecer certas formas de família e tratar diferente das outras? Em verdade, assim, a família é algo multifacetado. Hoje em dia é algo multifacetado. Hum, A nossa Constituição Federal, ela tem por um fundamento, por uma norma fundamento, que é um postulado. É como se fosse uma norma que vai te orientar a analisar não só a vida em sociedade, mas as outras normas. É como se essa disposição que está na Constituição fosse uma lupa que tu tivesse que analisar todo o direito brasileiro por essa lupa, que uhum. é o fundamento da dignidade da pessoa humana. E o que é essa dignidade da pessoa humana? Entre outras vertentes, entre outros elementos, a dignidade da pessoa humana é a prerrogativa que todo mundo tem de poder se autodeterminar, de poder compreender aquilo que a faz feliz, de poder decidir aquilo que ela acha mais adequado para a sua vida, que vai lhe trazer realização plena. Uhum. Então, assim, família é um termo que vai ter uma significação cultural, não é? Que tem a ver com a história, tem a ver com a sociedade, tem a ver com as influências religiosas, políticas, as origens, enfim, vários elementos vão determinar como vai ser vista a família de uma determinada sociedade. Mas é algo que é inerente a todo mundo, é inerente ao mundo todo, sendo que com perspectivas, com dimensões distintas, conforme as culturas. Uhum. A meu ver, num país democrático como é o Brasil, graças a Deus é um país democrático, toda forma de família tem que ser bem aceita, tem que ser toda forma. Nenhuma é melhor Assistida do e que protegida pelo Estado. nenhuma é melhor do que a outra, não é? E é algo que, assim, tem que ser resguardado. Todavia, a gente também tem que compreender que existem circunstâncias específicas, não é? Que eventualmente podem negar certas proteções para Hum. determinados segmentos, porque por mais que seja algo que diga respeito à intimidade da pessoa, a nossa legislação, ela de alguma forma traça diretrizes de como deve ser tua família. Por exemplo, Hum. vamos supor, existe no Código Civil os impedimentos matrimoniais, que vão dizer situações nas quais ninguém pode casar. Ah, é? Tem isso, é? Tem sim. Por E como é exemplo, que a gente vem com esses impedimentos? tá no artigo 15, deixa eu ver, 15 e 21 do Código Civil. E, por exemplo, você olha, pessoal, vocês vão sofrer, viu? Mas eu vou dizer, tá na lei. Hã. Eu sei que vocês vão sofrer muito, mas tá na lei. Se você se divorciar de sua mulher, se você se divorciar do seu esposo, você não vai poder casar com seu sogro e com sua sogra. Meu Deus. Sinto muito. Ai, Sinto muito, mas não pode, tá na lei. uma desgraça. Mas não vai poder casar com o sogro ou com a sogra. E o pior é que de vez em quando a gente vê na prática, Hã. Que essas eventualmente, coisas acontecem, né, essas uns coisas acontecendo. ajuntamentos É, bem de bem bem, assim, é. estranhos. Mas, por exemplo, assim, a pessoa que adota uma pessoa não pode casar com
assim, com adotante, com O adotado. qual é o nome? O do cineasta americano, o Woody Allen não estaria Poi coberto com pe pela pessoas casadas, obviamente, não podem casar, não é? Então, assim, irmãos unilaterais e bilaterais, assim, você não pode querer casar com quem foi cônjuge do adotante ou do adotado. Por exemplo, eu adoto um rapaz, ele não pode querer casar com minha esposa depois. Enfim, existem situações legais. eu imagino assim, se existem esses impedimentos, é porque tem muita história por trás disso. Não, e assim, mas veja, eu estou falando do casamento nos termos do Código Civil. Aham. Todavia, o Código Civil vai tratar da união estável. Pronto. A união estável é uma outra forma familiar E é uma evolução também e já é uma evolução, porque eu me lembro, eu estagiário da minha querida Defensoria Pública do Estado do Ceará, boa parte dos processos que eu pegava era um processo de separação judicial. Naquele tempo, no tempo que eu era estagiário, não faz tanto tempo assim, olha como funcionava. Se tu casou e tu queria se separar, se divorciar, tu tinha que primeiro se separar. Aí tu se separava. Aí depois de um ano, aí o casal via se era isso mesmo. Aí depois de um ano é que podia pedir o divórcio. podia ficar enrolando a segunda. Não, essa era uma coisa tão esdrúxula, porque assim, o Estado queria tanto influenciar na tua vida que ele retardava o rompimento do vínculo matrimonial, que se Aham. dá pelo divórcio, considerando essa concepção ainda de origem religiosa, de que o casamento é algo que não é indissolúvel, Indissolúvel. Uhum. que é indissolúvel. E a união estável, muitas pessoas não se casavam por mil motivos, não é? Mas viviam como marido e mulher, tanto em relações heterossexuais ou como homoafetivas, etc. Não interessa, mas viviam como família, ainda que sem nenhum tipo de formalidade Uhum. daquele enlace. E o direito, sabiamente, reconheceu essa circunstância como entidade familiar, como um casamento. Mas, por exemplo, até em relação à união estável, a lei não admite que tu tenha união estável se tu estava impedido de casar com ela. Compreendem isso? Hum. Então, assim, não é qualquer relação, assim, afetiva Que vai gerar uma que vai união ser que estável. vai ser equiparada com a união estável. Uhum. E isso tem uma razão de ser. Porque, veja, uma coisa é a minha intimidade de como eu quero ser feliz, de como eu entendo, assim, a minha concepção de família. Mas, assim, outra coisa são os reflexos que isso vai gerar para a sociedade como um todo, porque gera reflexos. E Hum. eu especifico 2, que são muito complexos. Diz respeito à questão previdenciária Hum. e à questão patrimonial de inventário. Sim. Se, assim, eu quero desenvolver uma instituição familiar completamente alheia àquilo que em tese, assim, é abarcado de uma forma geral pelo ordenamento jurídico, como o casamento é a união estável, no seu âmbito natural. Por exemplo, o homem ou a mulher, vamos supor, o homem tem sua amante e tem sua esposa. A amante vai ter direito à pensão? A amante vai poder pedir alimentos pro cara? A amante vai ter direito à herança da casa da mulher? Da mesma forma, se a mulher tem um amante homem, Eu a sei. mesma circunstância. Então, tudo isso tem efeitos e reflexos jurídicos que vão ser resolvidos pelo Poder Judiciário, não tem jeito. Então, se tu queres ter uma relação de direito civil com as pessoas que tu gosta, que tu quer bem, etc., tem que entender que uma coisa é a tua relação quando tá tudo bem, outra coisa é a tua relação quando surgirem situações difíceis que vão ter que ser resolvidas pelo Poder Judiciário. Daí a necessidade de se traçar uma regulamentação jurídica minimamente adequada. Daí a questão do regime de bens, da questão dos deveres familiares, etc. Perguntas? Pronto, maninho. E assim, e nessas novas distinções que a gente Hum, acredito que a legislação, a jurisprudência brasileira abraçou agora, assim, diferentes formas de família, né? sim. E a gente entende que existe a questão dos casais homoafetivos, que teve Aham. o casamento reconhecido, acho que em 2011, não foi? Eu não sei o ano, mas foi. E por É aí, reconhecida a união a afetiva como união família. afetiva, como família. Mas você tem uma que eu não, tu me apresentaste e eu, que diabo é isso? Família unipessoal ou Sim. monoparental. O que diabos são isso, mano? São outras formas de família que são reconhecidas pelo direito brasileiro. Só para complementar a informação, não é? Hoje em dia, se tu queres se divorciar, tu se divorcia e é divorciado. Não, quero não, quero não. Não, armaria, Quero né? não, quero não.
Quero Mas não tem aquela questão de tu pedir primeiro a é separação, separação no o juiz dá a separação e depois ter que esperar 1 ano para se divorciar. Hoje não tem mais essa burocracia toda. a pessoa saiu de casa, ela Pode se divorciar, pode se divorciar. pode se divorciar. Uhum. A questão da família unipessoal é a família formada por uma pessoa só. É só você. Você é um solteirão, Hum. você na sua casa, você pode ser entendido como uma entidade familiar. E o direito brasileiro reconhece e admite isso por uma razão, para ter direito a benefícios sociais, Hum. para proteger o teu bem de família. Aquela questão que a gente Sim, falou até sobre a questão do cálculo, né, de você entender que, pra receber um benefício você teria que ter uma família a tua família, a composição de para dividir por cabeça e tal. isso, então Não, assim então assim, você pode ser encarado como uma família se você for um solteirão, uma solteirona, no uhum, sentido legal do termo, pessoal, por favor, pelo amor de Deus. É só para querer dizer que não é necessário você ter que conviver com outra pessoa pra, ter um reconhecimento de ou ter família. prole para que você seja considerado como integrante de uma família. Uhum. E a família monoparental é algo ainda mais comum, né? Que é aquela família que só tem ou só o pai ou só a mãe. Ah, sim, Assim, então a nomenclatura para algo que a gente já conhece. é, que é isso. E que é muito comum, quer seja por viuvez, ou muitas vezes, infelizmente, por abandono, enfim. Mas assim, isso é a questão ainda mais óbvia, né? Se uma pessoa só pode ser reconhecida como entidade familiar, avalie então quando é a situação de um pai ou de uma mãe que ainda tem que cuidar sozinho dos seus filhos. Como tem também pessoas que escolhem isso, né, Sim. fazer por inseminação É, e: "Ó, vai ser meu filho, eu vou cuidar e isso. é a minha responsabilidade integral", né. Sim. E é muito bonito isso, né. E essa família poliafetiva, Naninho, é aquela família que todo mundo se ama? Pois é. Nessa questão da família poloafetiva, meu povo. Assim, a gente vai brincar de vez em quando, viu, pessoal? Já peço licença aqui para frescar um pouquinho, né? Frescar no Ceará, Nordeste, assim, né? É brincar. Mas assim, é aquela história do trisal, quadrisal, é tipo um homem com 4 mulheres, com 3 mulheres, ou mulher com tantos homens. E aí, assim, existem segmentos, né, hoje que querem reconhecer tais conglomerados humanos como entidade familiar. E algumas culturas reconhecem isso E como funciona família, para né? eles, né. Algumas culturas reconhecem isso, né? Entendem que a monogamia não é da essência da constituição familiar. Uhum. Por direito brasileiro, isso nós temos um problema. Hum. Porque o casamento tem essa questão, né, que você não pode casar com alguém que já seja casado e nem constituir união estável. Os mesmos impedimentos do casamento se aplicam para a união estável. Então, se eu tenho um relacionamento fixo com alguém, em tese, o outro relacionamento que eu tenha com outra pessoa não vai ser encarado como família. Hum. Vai ser encarado como concubinato, Concubinato, que é é. até um desvio, uma infringência a um dever familiar. E quando você pensa até historicamente, né, assim, o concubinato fazia parte assim, Sim, o harém dos sultões, ele era é. casado com uma concubina favorita, mas ele tinha lá Não, a e tem culturas que acham isso interessante, que acham isso normal, pode casar, se o homem pode sustentar tantas mulheres, ou a mulher tantos homens, que o rapaz, faça. é um desafio, viu. Aí, em relação à família poloafetiva, Hum. isso gera um debate. Por que que gera um debate? Porque eu falei no começo, qual é o fundamento do Estado brasileiro? É a dignidade da pessoa humana. Uhum. Olha, para mim, para minha autodeterminação, para minha felicidade é viver com várias mulheres e nenhuma se incomoda, todo mundo se entende, ppp. Então, como é que o Estado vai me negar isso? Se para mim é ótimo, maravilhoso, tal, não sei o quê. Então, assim, existe um segmento jurídico que defende o Uhum. reconhecimento da família poliafetiva no seu aspecto jurídico. Até onde eu sei, ainda não foi reconhecido nenhum caso, né, o aspecto jurídico de uma família poliafetiva, Imagino que tenha-se que pensar muito em como é que ficaria a questão de sucessão, na qual se quebra a na monogamia. Não, assim, eu vi um artigo, artigo é muito engraçado, um hã. artigo sério, a pessoa defendendo a instituição da família poliafetiva, pela dignidade da pessoa humana, papapá, que cada um sabe o que é bom para si, não sei o quê. E quem é contra porque tem inveja da felicidade e do gozo alheio. Vala-me Deus. Meu irmão, rapaz, você não sabe a bronca que isso dá depois, quando tá tudo bem, meu povo, É ó, maravilha. ó, se uma relação conjugal entre marido e mulher muitas vezes dá um problema sério quando surgem os problemas, enfim, quando vai se separar, tu imagina o abacaxi que deve ser quando uma família dessa, uma dita família dessa, né, porque, como eu disse, ainda não há esse reconhecimento jurídico, vai ter um problema entre eles. E é como você pontuou, isso gera um problema sucessório, isso gera um problema previdenciário.
E assim, não dá para as pessoas, assim, você não vai estar cometendo nenhum ilícito se você quiser viver na poliafetividade, óbvio que não. Você pode viver, as pessoas podem até fazer um contrato entre elas para, Uhum. entre No elas, entendimento, né. assim, estabelecer direitos e obrigações entre Aí pode elas. abrir uma empresa então. Isso é lícito e é válido. A grande questão é isso ser reconhecido como entidade familiar perante o Estado, porque depois, quando um falecer, vai gerar problema sucessório ou então problema É previdenciário, assim, problema previdenciária patrimonial. é quem vai receber uma pensão, Pois é. uma coisa assim, né. Pô, e não, e aí, assim, isso gera um problema para o Estado. Então não é só uma coisa que envolve, o que eu quero ser feliz e tal, e PPP, porque vai gerar um reflexo para as instituições públicas. E o Estado vai ter que dar uma solução para isso, não Uhum. é? Então, assim, eu assim, para a cultura brasileira, pelo que eu vejo analisando os outros aspectos do direito, não só o direito de família, mas o direito previdenciário, o direito sucessório, eu acho pouco provável que a família poliafetiva seja aceita no direito brasileiro. Eu acho pouco provável. Evidentemente que a sociedade pode evoluir, a cultura pode evoluir, mas isso gera reflexos muito sérios em outros aspectos patrimoniais, sucessórios, enfim, de outras espécies, e que não tem regulamentação. A matemática ainda tem que ser feita, ainda tem que ser pensado como é que vai ser solucionado. Isso. Isso seria uma virada normativa. Uhum. Porque como eu disse, um dos requisitos para você ter um casamento ou uma união estável é você ter uma relação monogâmica. Você não pode estar casado Pra e casa vice você e não pode e casar se vice-versa, você já é casado, e né. vice-versa. Então, assim, quem quer viver na família poliafetiva não é um ato ilícito, ele pode ser feliz vivendo da sua forma poliafetiva. A grande dificuldade vai ser depois reclamar do Estado direitos entre eles, tendo por base relações familiares. Isso vai ser uma Vai ter dificuldade. um nó jurídico Isso ali vai ser um pra nó ser jurídico e desatado. a tendência, a meu ver, eu posso estar enganado, não é? Na vida a gente sempre pode se equivocar, mas é que isso não seja reconhecido como entidade familiar, pelo menos por hora. Eu acho difícil depois, considerando nossa cultura. Agora, maninho, é assim, uma que eu fiquei pensando, né, sobre a questão do regime do casamento, né. Sim, Eu me lembro quando eu fui fazer o meu registro com a Luciana, e a gente foi lá no cartório, dar documento, tal, essas coisas, pra marcar qual seria a data do casamento civil, e outros casais estavam por ali, né. E aí a atendente perguntou pro casal que estava assim do lado da gente qual seria o regime, né. Aí o cara falou em alto bom tom, é separação total dos bens, né. Rapaz, na mesma hora a mulher saiu pé da vida, porque sentiu ali uma foi mesmo. humilhação, aí eu olhei assim pra pessoa que estava atendendo a gente: "Rapaz, pelo menos uma vez por dia isso acontece aqui, Sério? uma situação dessa". Então para explicar para quem está aqui assistindo a gente, sobre essa questão dos diferentes tipos de regime e como é que Sim. isso influencia patrimonialmente, né. O casamento, pessoal, ele envolve, né, uma partilha de vida em comum. Ele é baseado na afetividade, na estabilidade, na ostensividade, no auxílio recíproco, mútuo, não é, entre os nubentes, quer sejam independente da orientação sexual de que eles se valham, né. E, assim, é algo que tem essa proteção normativa, porque envolve a base da nossa sociedade, não é, todos nós somos oriundos de família, o mundo todo tem Vem isso, de uma fa somos tem somos uma grande família, já tem quem isso de diz. uma forma íncita, né, tem isso de uma forma íncita. E, assim, espiritualmente falando, eu acredito que as famílias, elas são formadas por espíritos que, por alguma razão, estão reunidos para juntos evoluírem, que não é por acaso que alguém se casa com alguém, ou que alguém é pai ou mãe de alguém, que é irmão de alguém. Então, assim, eu acho algo muito especial a relação familiar, sendo que ela também vai envolver a questão patrimonial, Uhum. porque, muitas vezes as pessoas podem se divorciar por qualquer razão, não é? E é necessário definir o que vai caber a cada qual. E muitas vezes pessoas podem se relacionar com o marido ou com a esposa e saber se depois pode cobrar do marido ou só ou pode cobrar do casal, enfim. Existem circunstâncias porque a entidade familiar entre os companheiros, entre os casados, etc., né, eles vão envolver uma sociedade afetiva, mas que também vai ter um Um viés reflexo econômico. econômico. Então, qual é a regra no direito brasileiro hoje? É que você se casa sob o regime da comunhão parcial de bens. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Que isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não vai pagar nada para casar, porque se for outro, você vai ter que fazer um pacto antinupcial, que vai ter que ter uma escritura pública. Pré-nupcial, né, É, antinupcial é antinupcial. Que aí você vai ter que fazer isso, vai ter que aham. pagar. Vai ser uma despesa a mais. Pra você esclarecer regras É, de
Patrimoniais. Que se você quiser alterar, porque os regimes são o regime da comunhão parcial, o regime da comunhão universal, o regime da separação e o regime da participação final nos aquestos, que é o mais complexo de todos, mas assim, é como se fosse uma comunhão parcial especial, onde você vai se casar com a pessoa e certas relações jurídicas você vai partilhar e outras não. Hum, É como se fosse uma comunhão parcial, mas mais específica ainda, que você vai poder delimitar aquilo que você vai partilhar e aquilo que você não vai partilhar, como se fosse uma sociedade uma forma até legal de comercial. decorar aqui, assim, a gente vai separar quem fica com os cavalos. É mais ou menos isso. Equestre, né? Não, aquestos. Aquestos, Aquestos. sim. Participação final nos aquestos. Porque comunhão parcial, É. em regra, no linguajar vulgar, não é? É aquilo que vocês adquirirem a partir do casamento, vai ser partilhado entre os dois. Existem alguns bens que não se partilham mesmo depois do casamento. Tipo aquilo que você recebe de doação ou de herança, seus rendimentos pessoais, aquilo que você já tinha antes, você vende, compra outra coisa, foi substituído por aquilo. Uhum. Mas, em regra, aquilo que vocês adquirirem na constância do casamento é dos 2. Inclusive, se você ganhar na loteria, ganhar no Big Brother, É? por isso que É às só vezes meu. não, tem que ser partilhado. Tem que ser partilhado, É, né? tem que Porque é doação e herança. e Então herança. que é a única coisa que fica compete a cada um, né? Isso, E isso. aí na questão do universal, No universal, tem aquela premissa de que tudo se o encaixa. que era de antes É, e tudo vai ser compartilhado vai ser com compartilhado. E a separação, o que é meu é seu, o que é seu é seu. Existia até uma regra no Código Civil que o Supremo hum, declarou inconstitucional, hum, que dizia que todo indivíduo que tivesse, porque geralmente é homem, mas ou homem ou mulher que tivesse acima de 70 anos hum. e fosse se casar acima desta idade, era obrigatório o regime da separação de bens. Exatamente, era a minha próxima pergunta. Existiria alguma limitação à independência desses Pois é, regimes? não, assim, que nessa situação, pela idade de um dos nubentes, esse regime deveria ser imposto. Uhum, Aí o Supremo entendeu que isso ofendia a dignidade da pessoa humana. Pô, como assim? O idoso, só porque o fato é idoso, ele não pode escolher o regime dele e tal. Então se entendeu que essa imposição de regime era inconstitucional, que ele pode escolher o regime que ele quiser, mas aí nesse caso, assim como na comunhão, como a regra é a comunhão parcial e tu queres outro regime, é necessário um pacto antinupcial. É acima de 70 anos, pode escolher qualquer regime, pacto mas tem que antinupcial. ter o pacto O pacto antinupcial. antinupcial. Ele não pode ser impositivo, Não, mas o porque pacto ele porque teria porque que aí vir. aí é o Estado querendo se meter demais na tua vida. Uhum, Mas em tese qual era o raciocínio? Eram as pessoas muito idosas, assim, às vezes com pessoas muito jovens, aí isso ia gerar um problema familiar tremendo, uhum. de briga por herança, de filho que vai ter raiva do pai ou da mãe porque está se casando, vai tirar meu patrimônio, enfim. Assim, uma das missões das relações familiares, e eu coloco isso na minha pouca experiência em relação ao tema, é que as pessoas saibam viver em paz, inclusive em relação à questão de dinheiro e patrimônio. Porque, infelizmente, a gente vê muitos familiares brigando entre si por conta de dinheiro, por conta de herança, sabe? Pessoas que se amavam, pessoas que tinham uma ótima convivência, de uma hora para outra se tornam inimigos ou inimigas porque tá ganhando mais do que o outro, porque está gerenciando mais o dinheiro do outro, porque teve um testamento assim ou teve um testamento assado. E isso é muito triste, porque são pessoas brigando muitas vezes por dinheiro de algo que elas nem construíram, Uhum. nem fizeram, né? Assim, e, e, pe- Irmãos que deixam de se falar. e brigas com É, pai ou com mãe, com viúvo, né? Enfim, é algo que eu chamo a reflexão, porque mostra o nosso grau evolutivo, no sentido do que é que nós somos capazes de fazer, de como algumas pessoas são totalmente apegadas à matéria, não é? Assim, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, que os nossos corações não estejam em coisas. nos bens perecíveis. E o pior, que isso se transforme num gatilho de brigas, de traumas, de mágoas, etc. Eu tenho uma filosofia assim, né? Que é o próprio patrimônio é que gera esses problemas, né? O capital, O o capital. maldito capital. Então, assim, a forma dos os entes queridos que ficarem para depois de mim, é assim, é você não deter patrimônio, mas sim dívidas. Eu quero ver eles brigarem pelas tuas dívidas. Pois é. Tô brincando, gente. A Maria, Deus me livre. Pois, meu irmãozinho, mais alguma coisa que a gente pode acrescentar aqui que eu Não, tenha me não, esquecido? não, tem um tema extremamente recente no direito brasileiro Ah, tu colocou aqui. É, e que é muito importante tratar sobre ele, porque esse sim é aceito pela jurisprudência e é totalmente diferente da família poliafetiva. diga lá, qual é?
Vejam só, pessoal, olha só a complexidade. Você pode ser filho ou filha de alguém, biologicamente, mas ser filha socioafetiva de outra pessoa. Eu Você tenho pode ter dois pais. 2 pais e uma mãe, ou 2 não, só de uma mãe. Não, Uma mãe é só não, uma. não, você pode ter Ah, uma mãe que você uma mãe nasceu dela, biológica mas você tem um e uma afetivo. mãe socioafetiva. Então, a jurisprudência, o direito reconhece aquela situação do menino que eu criei. Reconhece. Oh, E rapaz. isso é bom, e atenção, isso é bom pelo aspecto da afetividade, porque o que era muito comum, vamos supor, você se casa com uma mulher que já tem um filho e Uhum. você cria o filho dela como se fosse seu. Você não é o pai, ele sabe que você não é o pai, mas você cria, você faz todos os deveres de pai e tem o carinho, o amor natural de um Você pai. é o pai presente. Ou uma mulher se casa com um homem que também tem filho e tem uma ótima relação também com esta criança e cria ela como se fosse a própria mãe. Então, o direito reconhece essa situação de fato baseada na afetividade, que diz respeito ao estado de filiação, que é exatamente a pessoa ser considerada um filho, mas que não é biológico e nem adotado. Uhum. Então, assim, é uma questão complexa, por quê? Porque vai depender sempre de uma circunstância factual de como foi a vida daquela família, se de fato aquelas pessoas tinham uma boa relação familiar, amorosa, baseada no carinho, e é possível, inclusive, registrar, assim, assentar essa questão da socioafetividade. Registro de socioafetividade, Isso. mas não seria necessariamente, eu tenho que fazer um registro Não, disso? não precisa fazer, óbvio, mas isso é complexo e importante porque você pode ter que pagar alimentos para o seu filho socioafetivo. Sim. Isso pode acontecer. O filho socioafetivo pode querer a herança do pai ou da mãe socioafetiva. Além do biológico, veja só, concorrer para 2 heranças. Eu acho isso complexo. É complicado. Você, por exemplo, se eu tive de um pai socioafetivo, eu não sei quem é meu pai biológico. Pronto. Aí, meu pai socioafetivo faleceu. Sim, E eu, mesmo não tendo sido talvez registrado por ele, porque essas coisas sim, aconteciam muito, né, como sendo meu pai de fato, né, eu herdei dele, ele já faleceu. sim. E aí mas nesse decorrer, eu descobri o meu pai biológico. Pois é. Eu me aproximei do meu pai biológico. Não, assim, é uma situação complexa. Eu acho que, assim, que a jurisprudência admite isso, porque ela quer prestigiar o vínculo afetivo entre pessoas. Ela quer prestigiar isso e não vai negar isso. Inclusive, o Supremo reconheceu isso, foi reconhecido Uhum. pelo Supremo. Prestigiar o vínculo socioafetivo e todos os seus consectários legais. Isso está decidido na Suprema Corte como essa possibilidade desses vínculos familiares, assim, baseados nesse estado de filiação. E isso gera tanto questão de herança, tanto gera questão de alimentos e uma complexidade tremenda. Por exemplo, eu vi recentemente também, que eu gosto de vez em quando ver esse site de jurisprudência, né, de decisão, um caso, uma briga de herança, para variar, né, como ocorre com alguma frequência, uma briga de herança no qual o irmão tava, ingressou com a demanda para provar que a irmã não era filha biológica Meu do pai Deus. falecido, Tipo, não tem mais. para afastar a irmã da herança. Meu Deus do céu. Aí ele queria declarar judicialmente que a irmã não era filha biológica, e com isso, ela não ser Para considerada não herdeira. não Ela não ser dividir considerada com ela. herdeira. E ela se recusou a fazer o DNA. Aí foi interessante, eu achei massa a decisão. Porque quando um pai se recusa a fazer o exame de DNA, ele não é obrigado a fazer. Hum. Ele não é obrigado a fazer, mas se ele se recusa, vai se presumir que ele é o pai. Tem essa presunção. Uhum. A não ser que esteja alguma coisa muito em contrário, muito forte, mas se você está sendo processado numa investigação de paternidade e você se recusa a participar do exame de DNA, a tua recusa vai ser uma presunção contra ti. Aí a menina, nessa ação, ela se recusou a fazer o exame de DNA. Hum. E a jurisprudência deixou bem claro que isso não ia gerar nenhuma presunção negativa contra ela. Porque a presunção existe para proteger a família e não para prejudicar. Não para Uhum. prejudicar, no caso, ela. E que a pretensão do irmãozinho ainda era desrespeitosa com a memória do pai, É o sabe? que mais me dói, sabe, Sabe? é ver isso. E julgou improcedente a pretensão desse irmão sem vergonha. Porque aí uma das premissas da decisão judicial é que, ainda que a menina não fosse filha biológica, era filha socioafetiva, que sempre foi criada pelo cara, e sempre foi tratada como filha, Ah, de tá. maneira tal que o irmãozinho sem vergonha não tinha
ficar reclamando de nada agora não. Foi só uma sem vergonha, porque assim, por isso que eu te falei se você teria que registrar ou não, porque irmão de criação é irmão. É, Não, não, é, mas a não, mas pelo que eu entendi vendo o caso, talvez o pai talvez nem soubesse que não fosse filha, puder alguma coisa de um eu sei. passado, enfim, de algo que não foi bem esclarecido. Mas em resumo, assim, é uma novidade que ainda não tem uma regulamentação jurídica precisa, Ah, não o estado tem, de filiação, assim, essa questão da socioafetividade, socioafetividade. que tem a ver com o estado de filiação, da socioafetividade, mas que é reconhecido pela jurisprudência. Eu entendo como algo extremamente cultural brasileiro ou latino, eu não sei Sim, como é que funciona, mas sempre tem alguém, uma família, alguém que conhece alguém, que criou alguém que como criou alguém filho, como filho. como Ei, filho. tinha aquela história do: "Ei, deixa eu crescer levar esse menino para criar". Não Isso, tinha isso, era uma coisa era. cultural, sabe. E aí o direito brasileiro, pelos tribunais, está prestigiando essas relações jurídicas como família. Que legal, que E isso bonito. daí é o aplauso. É um Isso é aplauso. o aplauso, mas ao mesmo tempo, não é, gera esse tipo de problema, porque convenhamos, né, é inusitado, tipo um filho poder participar da herança de 2 pais, né, do pai biológico e do pai socioafetivo, porque em princípio um não exclui o outro. Não Veja, exclui. um é diferente da adoção, porque na adoção, quando você adota uma criança, ela perde o vínculo que existia Biológico, com né, com com o genitor herança. biológico. Aham. Ela tem direito depois de querer saber quem é, tal, para ter sua identidade, não sei o quê, mas não tem mais nenhum vínculo familiar Uhum. com Com o a pai família biológica, com o biológico. pai biológico. Mas na socioafetividade é possível acumular 2 coisas. Então veja só que coisa, assim, como vai ser estranho, né, como pode estar sendo estranho. Você participar de 2 heranças para ter 2 pais, o socioafetivo E o ou biológico. biológico, né. Mas é algo que o nosso direito está contemplando, e é algo que eu acho interessante que ele contemple, porque faz justiça, porque, assim, ele se apega realmente à relação familiar que de fato existiu. É um reflexo do que é realmente aquela família, né. Notadamente em relação à questão entre pais e filhos, né, mães e filhos e filhas. Diferente da família poliafetiva, que muitas vezes tem a ver com a relação, assim, que é baseada no interesse mais sexual do que no interesse de constituir uma família, Talvez seja né. econômico, sabe. É Também, uma questão de que dizia-se que antigamente, né, bastava uma pessoa trabalhar para poder sustentar uma casa, sim, aí a gente que foi criado numa geração que os 2 adultos precisam estar trabalhando é. para criar, então, cara, tá ficando cada vez mais difícil. Não é, enfim, eu acho que a vida íntima das pessoas é algo que é legítimo para qualquer um, não é? Aham. E quando não causam prejuízo às pessoas, aos outros, né, é legítimo que todo mundo tenha a autonomia de entender aquilo que te faz feliz. Uhum. Aí é outra discussão, é querer que, assim, que certas condutas tenham um reconhecimento por parte do Estado como família, dado os efeitos jurídicos que isso Não, pode gerar. que todo mundo pode ser feliz do jeito que quiser, mas a preocupação que a gente fica é tipo assim: "Rapaz, hipoteticamente, uma família poliafetiva que tem filhos, Sim. todos são reconhecidos como os pais ou as mães, como é que a mãe é aquela que a criança saiu, não tem Sim, muito pra onde correr". mas pode ser reconhecido, mas É, em tese a pela questão a socioafetividade socioafetividade pode ser reconhecida, porque reconhecida. às vezes pode ter a mãe biológica, mas pode ter outra que de fato cuide, acalente, Ama de faça leite, né, que comida, acontece, se todo mundo preocupe com tem. as doenças, né, não, porque a gente sabe que existem mulheres que exercem um papel materno muito mais contundente do que de uma mãe biológica, pode Sim. acontecer. Então, em princípio, uma relação como essa, pelo melhor interesse da criança, eu antevejo uma possibilidade de reconhecimento. Eu acho que tem muito uma vinculação cultural, talvez, com povos originários, esse tipo de coisa, em Sim. que o curumim ele fazia parte ali e era de todos, era uma responsabilidade da sociedade, né, Aham. de educar aquela criança, né. Hum. Mas fica para a questão jurídica, a questão econômica, a gente volta para É, isso, o patrimonial. Vai herdar de quem? A pensão vai, como é que vai acontecer? sim. A aposentadoria ou a pen ou Dividir o patrimônio, dividir o patrimônio, os problemas estão aí, e eu desafio aí a quem quiser nos explicar, assim, sabe, de suas como é que fica. opiniões, É, observações, se já conhecer algum caso prático disso, não é? É muito interessante poder, assim, debater esses temas que são novos e que envolve a vida de milhares de pessoas que até podem passar porque por se a isso. gente quer, assim, o reconhecimento disso, a gente tem que estabelecer isso na lei, e a lei tem que É, ser clara de como é que vai funcionar. é. Porque, assim, naturalmente existe um preconceito, porque quando a gente vê notícias sobre isso, a gente vê muitos casos, sim, de pessoas que aparentemente querem mais mídia, querem aparecer, não é?
A gente vê em sites de notícia besta. Uhum. Ah, ó, então fulaninho de tal, influenciador tal, ou influenciadora tal, vive em uma família poliafetiva, lá, 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 lá. Mas, eventualmente, pode consistir numa Numa família, realidade numa jurídica. realidade jurídica de pessoas normais, não é aquilo que, assim, que realmente convivem assim por uma razão peculiar, enfim. Uhum. Né, assim, teve um caso aí de um homem que tinha um filho com Deus e o mundo, né, aqui no interior, né, teve filha com as cunhadas tudinho. É isso, é. É, a maior coisa. Enfim, no interior a gente vê de tudo, né. É, mas que não deixa de ser um reflexo do que é a sociedade brasileira, né. Sim, Aí tem que ser considerada e amparada pela nossa pelo sim, direito brasileiro, né. é isso. Pois, maninho, obrigado por esse papo. Deixem aqui as dúvidas de vocês embaixo, escrevam, comentem, porque eu acho que é um tema que precisa ser bastante debatido, certo? Obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima semana. Um beijo. Cheirou. É.